Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo eu vou falar sobre a função derivada e sobre funções diferenciáveis. Então, gente, na aula passada a gente trabalhou a questão da derivada como sendo a tangente, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função, e eu ia calcular esse coeficiente angular com o limite, a função f, né, de f de x mais h, menos f de x sobre h, onde esse h vai tender a zero. Então, agora a gente vai trabalhar no seguinte: nós calculamos essa derivada, esse coeficiente angular, para um ponto A dado, né? Então, já que a função f, a gente vem trabalhando com a função f, a gente vai dar a notação desse coeficiente angular da função f no ponto A de f'. A gente vai colocar o linha na frente do f para dizer que esse limite, né, a gente chamou de derivada, vai ser o f' de A, né, no ponto A, é o coeficiente angular, é a derivada da função no ponto A. Então, o x vai tender a A. E o que acontece? Eu posso fazer isso, gente, para qualquer ponto do domínio de A que esse limite exista. Então, na prática, para cada ponto do domínio da f, eu posso ir lá calcular o coeficiente angular da reta tangente e atribuir ao valor de f' naquele ponto. Então, se eu substituir esse a por um x qualquer, né, desde que esse limite exista, então a gente fica com f' de x, é o limite de f de x mais h, menos f de x sobre h, quando o h tende a zero. No caso aqui o x tende a A, mas é porque o h está tendendo a zero, tá, gente? Na aula passada, no vídeo passado, eu falei que quando o x se aproxima de A, o h, esse hzinho aqui, que é o h, é o x menos A. Então, nós já sabemos que quando o x tende a A, o h tende a zero. O mais importante agora é a gente entender que a gente vai construir uma função derivada. Então, agora, a derivada da função f vai ser uma nova função. Então, eu vou definir f' como sendo uma função, né, no caso do domínio, que é um subconjunto dos reais, nos reais. Para cada x, eu associo f' de x, que é o limite dado, certo? Então, eu posso interpretar f' de x, f' é uma função derivada. E o que é mais importante nisso? É vocês entenderem que se para cada ponto da função eu tenho o coeficiente angular me dá a derivada da função no ponto, eu consigo construir uma nova função, e essa nova função eu posso encontrar a partir de algumas regras. Nós temos o limite, mas daqui a pouco nós vamos ver regras de diferenciação, regras de derivação. Então, a partir da função original, eu consigo encontrar a derivada, a primeira, a derivada, a segunda, e assim vai. Então, basta que a derivada exista em cada ponto desse novo domínio. Então, isso aqui, para eu ter esse novo domínio da f', são todos os x pertencentes aos reais, tal que f' de x exista. Então, nós vimos que nem sempre o limite existe. Então, a derivada nem sempre existe também. Então, é necessário que esse domínio da f' seja o conjunto dos pontos x, tal que a derivada exista nesse ponto. E agora eu vou mostrar para vocês, no GeoGebra, como obter a função derivada de algumas funções graficamente, tá? Então, por enquanto, a gente vai trabalhar de forma intuitiva, de forma gráfica, e o GeoGebra ele é muito bacana para a gente fazer
esse tipo de interpretação. Então, eu vou pegar a minha função x ao quadrado, essa é a minha função quadrática, x ao quadrado, bonitinho, e eu vou pegar um ponto qualquer, o ponto A aqui. Bom, então, para cada ponto A, eu vou construir um outro ponto B, onde o B vai ter a mesma coordenada x de A, olha só aqui onde eu estou apontando, mesma coordenada x de A, e eu vou ter a coordenada B, vai ser a imagem da derivada, olha o f' aqui, f', a imagem é a imagem da derivada de f no ponto A. E eu vou, aqui ó, B, ele apontou aqui, então quando o ponto A está aqui nesse momento, eu tenho a mesma coordenada x e a coordenada y é calculada pelo valor da função derivada de f no mesmo ponto. Então, deu esse ponto aqui, B. E eu vou ativar o rastro de B. Então, é só fácil, você vem aqui, clica o botão direito e manda exibir rastro. Pronto, sabe o que vai acontecer? Na hora que eu puxar o A, ele vai deslocar o B de forma automática. E ele vai construir o gráfico da função derivada no momento em que eu percorrer o gráfico da função original todinho aqui. Ó, eu estou movendo A, ele está movendo B automaticamente, porque eu construí ele para ser assim. Para cada ponto, à medida que o A muda, o B constrói o ponto da função derivada para cada valor de x de A, certo? Então, podemos ver que o gráfico é uma reta que passa pela origem. E, na prática, a derivada de x ao quadrado, eu já sei, é 2x, que é o gráfico de uma função, de uma reta, né? O gráfico é uma reta, função linear 2x, que passa realmente pela origem, porque o coeficiente linear b é igual a zero. Então, isso que é muito bacana de ver no GeoGebra. Mais tarde vocês vão entender muito bem o porquê disso aqui está acontecendo. Mas agora eu quero mostrar para vocês que o GeoGebra já mostra isso para a gente. Para cada ponto da função original, que é uma parábola x², eu consegui construir uma outra função que aqui a gente só consegue ver o gráfico, né? Mas é o gráfico de uma outra função que é a função derivada. Olhem só, eu vou mostrar para vocês agora da função x ao cubo. Essa aqui, função em laranja, é a função x ao cubo, o gráfico da função x ao cubo. Aí eu vou ter um ponto qualquer C aqui na função. E agora eu construí esse ponto D da mesma forma. A abscissa é igual ao do ponto C. E a imagem é dada pela derivada agora de G', né? G', calculado da abscissa do ponto C, x de C, a abscissa no ponto C. E eu ativei o rastro também. Dessa forma, quando eu movimento C, ele vai movimentar o D e vai construir o gráfico da minha função derivada de x ao cubo. Vocês podem ver que é uma parábola, porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Eu já sei qual é a derivada. Vocês vão aprender também todas essas derivadas, mas aqui o mais importante é ver que a partir de valores da função, eu consigo calcular também a função derivada dessa função f aqui, tá certo? Então, é muito importante, gente, que vocês possam compreender que a partir de uma função eu consigo definir uma função derivada calculando aquele limite. Então, gente, eu vou mostrar inicialmente para vocês como calcular a minha função derivada utilizando o limite, tá? Nesse início eu vou mostrar para conhecimento, mas no curso dificilmente a gente vai voltar a fazer esse cálculo, né? A gente vai utilizar as regras de derivação, mas eu acho importante vocês saberem calcular pelo limite, pelo menos a mais simples. Então, é mais ou menos um exemplo, dada f de x igual a x ao quadrado, calcule
f' de x. Então, pela definição, f' de x vai ser limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. E aí eu venho aqui. Quem é f? F é x ao quadrado. Então, onde tiver f de x mais h ou f de x, eu vou substituir pelo valor do domínio ao quadrado. Então, vai ficar x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h, quando h tende a zero. Então, f' de x vai ficar limite. Aqui eu vou fazer quadrado da soma. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos x ao quadrado, sobre h, quando h tende a zero. Então, f' de x vai ser limite quando h tende a zero. Esse x ao quadrado pode cancelar com esse, e esse h pode simplificar aqui também com esse h e com esse quadrado. Então, sobrou 2x mais h, com h tendendo a zero. E agora, gente, acabou meu motivo de indeterminação. 2x mais h quando h tende a zero, é só fazer o h igual a zero. Então, isso vai ser igual a 2x. Então, aquela função, aquela reta que nós vimos lá no GeoGebra, ela era o gráfico da função 2x, uma reta que passa pela origem crescente, com o coeficiente angular igual a 2. Então, seria muito complicado se a gente tivesse que calcular sempre, com toda derivada, com toda função, ter que calcular limite para obter a derivada. Isso não vai ser necessário, porque nós teremos as regras de derivação. Então, a gente vai começar cada vez mais a utilizar apenas regras de derivação para obter derivadas de funções mais complicadas. E, para a gente, o mais importante agora é saber as notações. Então, se eu tenho que yf de x é uma função, né, onde eu tenho x, a variável independente, e y, a variável dependente, o que vai acontecer? Eu tenho várias notações para a derivada. A derivada de f pode ser escrita como f' de x, ela pode ser escrita como y', ela pode ser escrita como d dx de f de x, ela pode ser escrita como dy dx, ela pode ser escrita como df dx, ela pode ser escrita como dzão x f de x, e ela pode ser escrita como df de x. Então, professor, qual é a notação que a gente vai usar no nosso curso? Bom, é comum a gente usar muito o f' e o y', f' de x e y' de x. A gente usa muito o dy dx e a gente pode usar também o dx f de x. Não é muito comum a gente utilizar agora, por enquanto, o d e o dx, nem esse df de x. Mas são notações possíveis, é importante que vocês conheçam, porque mais lá na frente, lá, quando vocês forem ver a análise real, é comum você utilizar operadores diferenciais. E aí você trabalha com o d, muito com o d de fx e dx. Né? Derivadas parciais, quando estiver trabalhando em derivadas parciais, então é importante vocês conhecerem todas essas notações, mas as mais frequentes são o f', o y' e o dy dx no nosso curso. Então, é importante que vocês saibam, né, essa questão de a função, eu vou construir uma função derivada, mas vocês viram que para eu construir a função derivada, eu preciso saber o domínio dessa função derivada. E o domínio dela, ele só é conhecido a partir do momento em que você sabe quais são os pontos onde a derivada existe. E para saber
os pontos onde a derivada existe, a gente tem o conceito de função diferenciável. Então, o que é uma função derivável? F é derivável ou diferenciável em um ponto A se o f' de A existe. Então, eu só posso falar que função é diferenciável no ponto A se existe a derivada f' de A. Né? Isso nós estamos falando no teorema de função de uma variável. Mas lá para frente, quando vocês forem trabalhar com outros tipos de funções, esse conceito pode ser um pouco mais restritivo. Mas agora, basta que a função, a derivada no ponto exista. Agora, para a função ser diferenciável ou derivável num intervalo aberto, ela tem que ser diferenciável em cada um dos pontos do intervalo. Tá? Então, é muito importante, tanto o intervalo, se ele for finito ou se ele for infinito, tá bom? Então, isso que é importante. Quando é que uma função f é derivável ou diferenciável no ponto? Quando a derivada existe naquele ponto. Quando é que uma função é derivável ou diferenciável num intervalo aberto? Quando ela é diferenciável em cada número do intervalo aberto. Tudo bem? E pode vir a pergunta, encontre os pontos onde a função, vou pegar um exemplo aqui, onde a função módulo é diferenciável. Encontre os pontos onde a função é diferenciável. Onde a função módulo é diferenciável. E aí, a ideia é procurar dentro do intervalo da módulo de x. Então, nós sabemos que a função módulo de x ela vai ser igual a x se o x for maior que zero, né? Ela vai ser igual a maior ou igual, né? E ela vai ser menos x se o x for menor que zero. Então, podemos ver que no zero ela tem uma mudança de comportamento no zero. Então, o zero ele já é um candidato para eu estudar. Então, vamos estudar esse limite quando o x é maior que zero. O meu x sendo maior que zero, eu posso pegar aquele h, que é o nosso incremento, ele pode ser pequeno quanto eu queira. Então, se eu pegar x mais h, eu posso pegar esse h tão pequeno que o x mais h seja maior que zero. Então, o x mais h sendo maior que zero, o módulo de x mais h vai ser igual a x mais h. E aí, quando eu faço a derivada, né, aquele limite de módulo de x mais h menos módulo de x sobre h com h tendendo a zero, se eu considero isso aqui, o x é positivo, o x mais h positivo, né? O que vai acontecer? Então, pelo limite, eu vou ter x mais h menos x sobre h. Então, o meu h tendendo a zero, eu vou ter que o x cancela com esse, h dividido por h, eu vou ter o limite de 1, quando h tende a zero. O limite de uma constante, nós já sabemos que é uma constante. Então, a minha derivada vai ser igual a 1, para qualquer x maior que zero. Eu estava trabalhando com x maior que zero. Só que agora, se eu pegar o x menor que zero, o módulo de x é o quê? Menos x. Se eu pegar um h suficientemente pequeno, x menos h, x mais h, vai continuar sendo menor que zero. Logo, o módulo de x mais h vai ser igual a menos x mais h. E aí, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o limite. Lembrem que eu estou tentando estudar agora a minha derivada. Já descobri que quando x maior que zero, a minha derivada vale 1. E fazendo aquele mesmo raciocínio no limite, quando h tende a zero, o que vai acontecer? Agora, o meu x mais h ele é menos x mais h, e aqui ele vai ser menos x.
então o h tende a zero. E agora eu vou ter limite menos x menos h, e aqui menos com menos mais, então eu vou ter mais x. O x cancela com esse, o h divide com h, vai sobrar só menos 1. Então, o limite de menos 1, quando h tende a zero, vai ser menos 1. Então, olha só, eu tenho que isso para um x menor que zero. A minha derivada ela é 1 quando o meu x ele é positivo, e ela é menos 1 quando o meu x é negativo. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o meu limite, né, da função, quando o h tende a zero pela direita, ele vai ser 1, e o meu limite, quando o meu h tende a zero, no caso aqui nós estamos trabalhando o ponto zero, né? Então, por essa correção, eu estou trabalhando a minha derivada no ponto zero. No ponto zero, a minha derivada à direita é 1 e à esquerda é menos 1. Sabe o que acontece isso? Sabe o que acontece quando isso significa que o limite, que a minha derivada no ponto zero, ela não existe. Não existe f' de zero. Se não existe a derivada no ponto zero, significa que ela não é diferenciável no ponto zero. E nos demais pontos do domínio, existe a derivada e ela é constante. Logo, ela só não é diferenciável, a função módulo ela só não é diferenciável no ponto zero. Então, isso é um resultado muito interessante. Então, eu só tenho que uma função é diferenciável no ponto se a derivada existe. Como não existe derivada no ponto zero, porque os limites laterais são diferentes, não existe esse limite, logo não existe a derivada. E vai acontecer o quê? Ela não é diferenciável, f não é diferenciável em x igual a zero. E para finalizar a minha aula, eu quero falar sobre um teorema muito importante que mais tarde a gente vai usar bastante. Se uma função f é diferenciável em um ponto A, então f é contínua nesse mesmo ponto. Isso é muito importante. Então, se f é diferenciável, a f é contínua. Agora, se a f for contínua, não garante que a f é diferenciável. E o exemplo e o contra-exemplo, né, dessa volta é justamente a função módulo. A função módulo ela é justamente esse gráfico aqui. Ela é aquele v. Então, o que acontece? No zero, a função módulo ela é contínua, mas ela não é diferenciável, como nós acabamos de ver. Então, isso é bem importante. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês é que a derivada ela não vai existir. Quando é que a derivada não existe? É justamente quando a função possui alguns bicos, né, no seu gráfico, porque nesse caso aqui ela teria dois coeficientes angulares diferentes para o mesmo ponto, né? E também quando eu tiver algum tipo de derivada vertical, a reta tangente em determinado ponto ela vai ser vertical, e aí o coeficiente angular seria 90 graus, e a tangente de 90 ela não existe. Então, são esses casos, onde eu teria uma tangente vertical, e quando eu tenho bicos no gráfico da função, onde eu teria mais de uma tangente, considerando cada ramo do gráfico da função. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa aula. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.